pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. Finalmente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Conde de Monte Cristo, esse livrão maravilhoso de 1.300 páginas, um pouquinho mais de 1.300 páginas, que eu levei 2 meses e meio para ler, mas foi uma leitura assim, extremamente prazerosa e eu vou contar tudo para vocês sobre o que eu achei dessa leitura agora. Eu vou tirar da jacket, vocês viram que na capa do vídeo tá um lado da jacket, aqui eu coloquei outro para vocês verem as formas que dá pra mudar. Eu vou tirar porque ele é muito perigoso escorregar e perigoso rasgar a jacket. O livro tem a capa dura, em vermelho, eu já mostrei ele em outros vídeos aqui no canal. Mas hoje eu tô aqui pra contar sobre o que eu achei da história mesmo. Esse livro foi escrito entre 1844 e 1846. Ele foi liberado, o Alexandre Dumas foi escrevendo e liberando com uma espécie de folhetim, como se fosse uma novela, e ia divulgando a toda semana em uma espécie de jornal da época. Então ele demorou 2 anos para escrever e a partir de então ele se expandiu pelo mundo inteiro e é um dos livros mais lidos no mundo, um dos clássicos mais conhecidos, é a principal história de vingança que se conhece de todos os clássicos e eu simplesmente amei essa história. Ele vai contar a história do Edmond Dantes. O Edmond é um jovem marinheiro que tinha vida muito tranquila, estava se dando muito bem no trabalho dele, acabava de ser promovido dentro do navio onde ele trabalhava, estava de casamento marcado com a Mercedes, que é o amor da sua vida, então tudo ia bem na sua vida, ele é um jovem agradável, todos gostavam dele, só que ao mesmo tempo que ele era muito carismático e muito querido, ele também despertava inveja em certas pessoas. No primo da Mercedes, por conta do amor que ele nutria por ela, esse primo, Ferdinand, tinha muita inveja do romance, do noivado da Mercedes com o Edmond e também do Danglars. O Danglars era um contador que trabalhava dentro do navio, mas ele sempre teve muita inveja da prosperidade, da simpatia do Dantes, principalmente agora que ele conseguiu essa promoção dentro do navio. Vou ter que soltar o livro, tá muito pesado, meu braço vai ficar doendo. Juntamente com uma outra pessoa, o Ferdinand e o Danglars vão armar uma tramóia, vão armar uma armadilha ali pro Edmond. Ele vai acabar sendo preso de uma forma assim bem rápida e desconhecida. Na verdade, ele nem ficou sabendo por que ele foi preso. A gente sabe, a gente entende tudo ali durante a leitura, mas o próprio Edmond não entendeu por que ele foi preso. Ele simplesmente evaporou. O pai dele ficou muito preocupado, o pai dele já é idoso, bem fraquinho. A Mercedes ficou muito preocupada e ninguém teve notícia dele durante muito tempo. Passado um bom tempo, todos achavam que ele tinha morrido, só que não. Ele foi levado para o castelo de Ife, que era uma prisão muito severa ali na região onde ele morava, aos arredores, e foi encarcerado sem dó nem piedade, ficou muitos anos preso. Dentro da prisão, ele vai conhecer o Abade Faria, que é um senhorzinho, uma espécie de um padre, um abade, né? Acho que abade e padre deve ser a mesma coisa, não sei. E esse Abade Faria era um homem muito culto, muito viajado, ele conhecia de tudo um pouco no mundo, ele conhecia sobre astrologia, medicina, filosofia, artes, ele era muito culto e muito educado, conhecia todas as boas maneiras, então ele gostou muito do Edmond. Eles vão acabar tendo um contato ali dentro, que eu não vou especificar como, mas é muito legal. Eles vão ter um contato, então o Abade vai passar todo o seu conhecimento para o Dantes. Passado 14 anos, o Dantes vai conseguir escapar da prisão de uma forma surreal, mas muito legal também. E ele vai colocar em prática todo esse aprendizado que ele recebeu do Abade. E juntamente com toda essa parte de ensinamentos que o Abade deu para ele deixou um mapa do tesouro. Ele falou que em tal lugar, na ilha de Monte Cristo, ele ia encontrar um tesouro grandioso. O Monte Cristo acreditou, só que ao mesmo tempo ficava meio descrente. Até que ao sair da prisão ele consegue chegar nessa ilha e o tesouro realmente está lá. São muitas joias, muitas pedras preciosas, muito ouro. Então o Edmond Dantes se vê assim imensamente rico. A partir desse momento ele vai ter que trocar de nome, porque ninguém pode saber que ele fugiu da prisão. Ele vai se autodenominar o Conde de Monte Cristo. Então ele vai mudar a sua aparência, ele vai se transformar num lorde, um homem muito fino, muito requintado, muito educado. E vai começar a frequentar a alta roda de Paris, a alta sociedade de Paris. Vai se infiltrar ali e todos ali naquela sociedade vão acabar idolatrando o Conde de Monte Cristo. O único propósito de vida do Dantes, a partir do momento que ele pisou para fora dessa prisão, é vingança. Ele quer se vingar de todos aqueles que colocaram ele na prisão, todos aqueles que traíram, que foram 3, mas indiretamente aconteceu com outras pessoas de fazerem o mal para ele, meio que indiretamente, mas ele sabia exatamente quem tinha feito isso e estava com aquele intuito de vingança e não ia sossegar enquanto não se vingasse de todos eles.
E como ele estava muito rico, milionário, ele tinha uma facilidade muito grande para pôr em prática os seus planos. Só que ele acabou assumindo outras personalidades também para fazer esse plano dar certo mais fácil. Ele se transforma no Abade Busoni, que é uma espécie de religioso que vai ganhar a confiança de todos ali ao redor. O Lord Wilmore, que é um homem muito rico, um lord muito fino também, que vai ajudar algumas pessoas que ajudaram ele lá na época que ele era o Edmond Dantes. E vai se transformar também no Simba o Marujo, que também vai ajudar pessoas que fizeram o bem para ele. Então ele usava cada um desses personagens para agir conforme os planos de vingança dele. E ele vai se aproximar cada vez mais dessas pessoas que fizeram mal para ele. Hoje em dia eles estão muito bem situados ali em Paris. Eles fazem parte da alta sociedade. Eles, com o passar do tempo, eles ficaram ricos. O Ferdinand e o Danglars, principalmente, ficaram muito ricos. O Villefort, que também foi outra pessoa que teve uma ligação muito direta com o declínio na vida do Edmond, que foi aquele que assinou os papéis para ele ir preso realmente. Então ele tem um ódio mortal desses três e ele vai acabar se aproximando desses três sem que eles nem sonhem quem é aquele homem fino, educado, aquele lorde muito bem apessoado que surgiu do nada ali na sociedade de Paris. É fascinante essa história, gente, eu amei. O livro é dividido em 6 partes, ele é muito grande, como eu falei, são 1.300 páginas. Eu demorei 2 meses e meio para finalizar a leitura, porque eu fui intercalando. Eu acho que eu li uns 4 ou 5 livros entre o Conde de Monte Cristo, mas é uma leitura assim muito prazerosa. Eu não vou dizer que ele tem um ritmo frenético, porque não tem. Tem algumas partes, principalmente a primeira parte e a última parte, me prenderam demais, assim, eu ficava fisgada na frente do livro, eu não conseguia largar. E me prendeu demais mesmo. E eram partes muito interessantes, cenas muito bem criadas, a descrição do autor é muito minuciosa, então você consegue visualizar perfeitamente o que ele está querendo te passar aqui nas palavras dele. Só que em alguns momentos a leitura ficava arrastada, ficava mais enfadonha, porque ao longo da história vai surgindo muitos personagens que inicialmente você pode pensar, o que é isso? Quem é essa pessoa? O que ela tem a ver? Só que conforme a leitura ia avançando, você percebe que todas elas têm um porquê, têm uma ligação com alguma pontinha ali da história. Não aparece nenhum personagem aleatório, por mais que você possa pensar isso no início, logo que surge cada um deles, mas nenhum personagem aleatório, as pontinhas todas vão se amarrar lá no final. E eu fiquei assim maravilhada com essa história. Ela é considerada um clássico, não é por menos, não é pra menos que ela é considerada um clássico assim tão maravilhoso, que já inspirou tantos filmes, tantos livros, outros livros, novela, até recentemente essa novela da Clara, como que é o nome? Outro Lado do Paraíso, foi inspirada assim muito descaradamente no Conde de Monte Cristo, mas é assim, não tem como não se inspirar, porque é uma história muito bonita e muito inspiradora. A mensagem que o autor quis passar também é muito bela, sobre se a vingança vale a pena, se tudo que ele fez para chegar até aquele momento, se ele conseguiu, na verdade se ele vai conseguir se vingar, eu não vou dizer assim nitidamente aqui para vocês, mas o Conde vai ficar com isso na cabeça. Será que vale a pena ele lutar, ele viver por essa vingança, ele fazer da vingança o seu único propósito de vida? E a partir do momento, se ele conseguir se vingar, o que vai ser da vida dele? Será que a vida dele vai continuar tendo algum propósito a partir do momento que ele conseguir realizar essa meta de vida dele, que é a vingança? Então tudo isso a gente acaba absorvendo de uma forma muito interessante e muito marcante também. Eu com certeza leria novamente o Conde de Monte Cristo, é óbvio que é uma leitura lenta, mas é uma coisa que eu quero de novo na minha vida, sentir o que eu senti nesse livro. Muitos desses personagens assim não foram marcantes, eles todos têm um porquê ali dentro, mas não me marcaram. Mas alguns deles, principalmente o senhorzinho, o Nortier de Villefort, que é o pai do Villefort, aquele que assinou o papel para o Edmond ser preso, ele é uma figura assim extremamente cativante. Ele vive numa cadeira de rodas, ele não se comunica, ele vive na cama, só da cama para cadeira de roda. Ele tem assim, o cérebro dele tá a todo vapor, só que ele não consegue verbalizar, ele não consegue se mover. O único movimento que ele faz é com os olhos. E ele se comunica muito com a Fico. E ele se comunica perfeitamente com a neta dele, a Valentine, que também é outra personagem que eu amei. Então os dois têm uma relação muito linda de amor, de vô e neta. E ele vai ter uma participação muito importante aqui dentro dessa história. Então foi um dos personagens secundários assim que eu mais gostei, foi o Nortier e a Valentine.
Eu não vou entrar em muitos detalhes mais, que eu já tô falando há um bom tempo aqui, eu não quero soltar spoiler. Apesar de que um clássico assim, é difícil você não saber uma coisinha ou outra, né? Principalmente depois de já ter assistido. Na verdade, eu assisti o filme O Conde de Monte Cristo há uns 7, 8 anos atrás, e era um dos meus filmes da vida, assim, favoritos da vida. Só que se você assistiu esse último que foi lançado, não tem, nossa, não tem nem 10% do que tem nesse livro. Você não tem noção. Depois de você ler esse livro, você fica assim, meu, o que é aquele filme? Você acha ele muito podrinho em comparação ao livro. Poderia ser muito mais bem explorado, só que é óbvio que ia ficar um filme assim gigantesco também, para poder pegar um pouquinho de cada parte, de cada núcleo aqui do livro. Mas enfim, eu amei esse livro, eu super recomendo. Já saiu o sorteio aqui no canal. Eu prometi pra vocês que ia sair no dia 19 de maio a resenha e mais o resultado do sorteio, mas eu não consegui finalizar a leitura até esse dia 19. Então o sorteio foi feito lá no Instagram, nos stories, eu postei lá. Então se você me acompanha por lá, você deve ter visto. E quem não me acompanha, eu não consegui salvar o story, mas eu vou deixar o link da ganhadora do sorteio aqui embaixo. Assim que ela receber, ela mostra pra vocês direitinho que foi ela a ganhadora sortuda que ganhou esse livrão, em parceria com a editora Martin Claret. Então, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu devia. Não sei se eu falei o que eu não devia também. Só posso dizer que é um livro realmente maravilhoso, que ele faz jus ao título de clássico mundial e que eu recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez na sua vida. No decorrer da sua vida, leia O Conde de Monte Cristo. Vai valer muito a pena e vai ser uma daquelas leituras que vai te marcar e vai entrar para a tua lista de favoritos da vida. Então é isso, não esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!